É isso aí, pessoal. Estamos de volta com um Papo a Mais, depois de um tempo aí sem apresentar novos episódios. Hoje nós estamos de volta e estamos de volta de casa nova, né? Como vocês podem ver, nós estamos num estúdio diferente e a partir de agora, toda semana, a gente vai trazer um papo divertido, sempre com pessoas de relevância que estejam fazendo algo de importante para todos nós. E voltando hoje um Papo a Mais, também vem novos parceiros, né? O Centro de Beleza e Estética Espaço Essência da Mulher, né? Aqui na Rua 15 de Novembro, número 62, sala 202 em Barbacena, no centro de Barbacena. Né? E também o Estação Carandaí, você que está passando aí pela BR-040, fazendo aquela viagem com a família, na hora que bate aquele cansaço e aquela fome, você para lá no Estação Carandaí para fazer aquele lanche, dar aquela recuperada nas baterias, para poder seguir a viagem com segurança. Então, não se esqueça, passando por Carandaí, pela BR-040, a sua parada é no Estação Carandaí. E hoje, na volta de um Papo a Mais, né, eu não poderia trazer diferente uma pessoa de garbo e elegância aqui para conversar com a gente. Ela que é a líder das Queens of the Bike de Carandaí, Jéssica Mello. Jéssica, seja bem-vinda. Oi, Silvio. Oi, galera. Tudo bem? Obrigada pelo espaço. Silvinho, é um prazer enorme estar aqui presente para representar, né, não só a mulherada de Carandaí, mas todos os ciclistas de Carandaí, e é um prazer para nós trazer um pouquinho da nossa história para vocês. Ô Jéssica, me conta, como é que o pedal entrou na sua vida? Bom, Silvio, o pedal faz presente na nossa vida, na minha e do meu esposo, desde 2016. Começamos com a bicicleta Montana, aro 24, e a gente começou pedalando, para ir no trabalho, e o maridão foi forçado, coitado. Foi, de tanta esposa insistir, ele acabou cedendo. Ou ele ia ou não ia, ou ia, né, na verdade. E começamos em 2016. E desde então virou uma paixão até hoje. E, Jéssica, é o seguinte, e nesses anos aí de pedal, né, vocês já passaram aí por muitas aventuras, né? Conta pra gente aí como que foi a experiência de vocês irem de Carandaí até Aparecida do Norte de bicicleta. Então, a gente tem feito algumas proezas aí dentro do esporte, né? Nós fomos de Carandaí a Aparecida já, eu fui 2 vezes, né? A primeira vez eu fui com o esposo, em 2019, a gente saiu passamos por Madre de Deus, aí seguimos aquele trajeto ali, e assim, eu costumo dizer que é um vício, né? A gente se desafia, e quando a gente vê que é possível, né? Que a gente trabalha para aquilo ali acontecer, acaba virando vício. A gente acabou voltando novamente em 2020 e dessa vez saímos de Carandaí e levamos mais 2 pessoas de Carandaí, foi o Salomão e o Dante, que foi comigo e com o Calil. Então assim, foi direto de Carandaí a Aparecida, deu 410 quilômetros, saímos na meia-noite e chegamos lá em Aparecida 8 horas da noite. Nossa, deve ter sido assim uma viagem inesquecível, né? É inesquecível. Essa ficou para a história e assim, é um desafio muito grande para nós, né? Porque quando a gente pensa, uma viagem dessa de carro já é cansativa, como que é ir de bicicleta? Na verdade, a gente não pensa no todo, né? A gente pensa aos pouquinhos, vai vencendo a cada 50 quilômetros, é uma vitória. Então, é muito gratificante poder estar aqui e principalmente por falar desses feitos nossos, né? E assim, antes obviamente que uma viagem dessa você não pega a bicicleta e vai, né? Vocês tiveram aí um período de preparação, como é que foi feita essa preparação, o planejamento? Então, a gente tem os longões, né, que a gente chama.
são onde a gente prepara o corpo para aquela atividade que vai ser de extrema, né, exigência. Então, são feitos longões todos os finais de semana. Geralmente, a gente classifica o longão acima de 50 quilômetros. Então, assim, a gente faz o preparo durante a semana, né, alimentação, os pedais, fortalecimento na academia, e os finais de semana a gente acostuma o corpo com aquela condição. Então, a gente faz pedais mais longos. Então, isso aí ajuda bastante quando a gente fala desse pedal longo, né, de longa distância. Sim, e além desses longões e da academia, tem mais algum outro preparo, alguma coisa assim? Então, a gente entra com alimentação, né? A alimentação também é fundamental para que o seu corpo aguente, né, essa atividade de extrema dificuldade, por conta o corpo funciona da seguinte maneira, né? A gente, de determinado ponto, o nosso coração, o batimento cardíaco nosso, ele cai por conta do tempo que você está em cima da bicicleta, né? Então, assim, a gente tem que reforçar a alimentação. Então, a preparação para um pedal desse começa 15 dias antes. Então, já começa a reforçar o alimento ali, dá preferência para uma batata doce, para alimentos que traz mais vitaminas para o nosso corpo. E essa com certeza foi a maior aventura, né? Mas quais outras aventuras aí vocês viveram aí sobre duas rodas? Então, eu e Calil, a gente fez algumas viagens, né? Nós fizemos, além dessa de Aparecida, tem Teresópolis, que a gente foi convidado, né, pelo pessoal aqui de Barbacena, pelos Espideiros BQ, que eles todo ano fazem uma confraternização, que é um pedal que sai daqui de Barbacena, da cabana, até a Serra das Hortênsias, que é Teresópolis. Então, esse dá 215 km. Esse, inclusive, a gente fez na semana passada, a gente foi com eles e no meio dessa loucura, né, do tempo, a gente pegou uma subida aí com sol de 40 graus. Então, foi bem desafiadora novamente. Eu imagino que fazer esse trecho da serra, né, de subida da serra, né, deve ser bem puxado, né? A gente chega, no pé da serra, a gente chega com 200 quilômetros. Então, assim, são 15 quilômetros de subida, a Serra das Hortênsias. Então, assim, exige um pouquinho mais no corpo. Chega ali no finalzinho, você já está esgotada, já doida para acabar, mas faz questão de ir lá no alto e completar esse pedal. E deixa eu te perguntar, igual assim, né, nós passamos aí por um período complicado, né, que foi a pandemia. Como é que foi para vocês que estão acostumados com essa atividade física ao ar livre e tudo, passar por esse momento? Então, foi desafiador, né? Não só para a gente, mas para todo mundo. Acho que ficar em casa e ser tirado, né, essa liberdade nossa de sair, de poder fazer uma atividade, de poder ir na academia, de poder fazer uma caminhada, foi assim, desafiador, mas nós não paramos, a gente ficou fazendo atividade em casa. Então, pulava uma corda, pedalava na ergométrica. A gente tem que ter uma válvula de escape, né? E o esporte traz isso. Eu falo, foi depois que o esporte entrou na nossa vida, mudou muito de ponta cabeça e mudou para melhor. Então, assim, com o esporte, a gente melhorou a alimentação, a gente melhorou, passou a dormir melhor. Então, assim, não teve como ficar muito parado, não. A gente teve que dar um jeitinho, aquele jeitinho de se mexer, né? Não pode parar jamais, né? Tem que correr atrás para não perder o ritmo, né? Perder o ritmo, tem. E assim, com a pandemia, depois que voltou da pandemia, a gente teve muita gente que começou a pedalar, né? Na pandemia cresceu,
o ciclismo, inclusive em Canandaí mesmo, a gente teve muitos ciclistas que começaram a pedalar, porque depois que foi liberado para fazer uma atividade, a pessoa solo, então, assim, subiu muito a quantidade de gente que começou a pedalar, né? Então, assim, inclusive o nosso grupo cresceu demais de 2021 para cá. Então, foi no pós-pandemia que teve esse boom do ciclismo em Canandaí. E agora, já que você tocou no assunto, né, do grupo, vamos falar das Queens of the Bike de Canandaí. Jéssica, como que surgiu o grupo Queens? Então, Silvine, foi assim, todo mundo que eu conversava, depois que a gente começou a pedalar, tem o pessoal, as meninas principalmente, chegavam perto de mim, um dia a gente vai marcar um pedal, um dia a gente vai combinar de pedalar. Então, assim, eu vi, né, que já tinha outros grupos lá em Canandaí, e na época que eu criei o grupo, eram 28 mulheres. A gente tinha 28 mulheres que estavam pedalando no pós-pandemia. Tivemos muitos relatos dentro do grupo mesmo, de gente que parou de tomar antidepressivo, porque começou a pedalar, que melhorou a qualidade, né, de sono, teve a estética, né, porque aí veio o emagrecimento. Então, assim, e fora as amizades, né, que a gente faz em cima da bicicleta. Então, assim, começou em 2021, com 28 mulheres, e hoje a gente está com um grupo com 140 mulheres. Nossa, bastante gente, né? E assim, além dos pedais, né, em conjunto, quais são as atividades assim, que vocês trabalham além do pedal? Então, hoje o nosso grupo ele está mais voltado para a ação social. Nós estamos na 3ª edição esse ano do nosso passeio ciclístico, né? E assim, começou também com um convite, né? A Activia Running, lá de Canandaí, eles já tinham esse feito deles, né? Eles já faziam um movimento para arrecadar a cesta básica para ser entregue em Canandaí. Então, assim, nós gostamos da ideia, né? As meninas gostaram da ideia, e a gente falou assim, não, vamos fazer um evento para a renda ser totalmente revertida para cestas básicas. Então, a ideia surgiu daí, de um convite do pessoal da Activa. Vocês já estão indo aí para a 3ª edição, né? O que vai ter diferente aí das edições anteriores para esse ano? Então, Silvinho, esse ano a gente traz bastante coisa diferente, né? Tem bastante novidade. Para começar, a primeira novidade a gente passou para o Parque de Exposição. Então, a gente fazia, nossas 2 edições foram ali na Praça Vô Costa, em Canandaí, na Praça da Estação. E este ano a gente está no Parque de Exposição. Então, a gente levou a estrutura para lá para receber melhor as famílias, os familiares de quem gosta, né, de pedalar, e estamos montando também uma estrutura para esperar todo mundo. Este ano também terá a pista Kids, né, que a inscrição é gratuita para quem tem filhos com 12 anos de idade, pode fazer a inscrição lá no dia, na hora. E para as crianças serão sorteadas 2 bicicletas. A gente tem aí o apoio da S2 Esportes, né, que doou uma bicicleta, e temos a Copa Internacional, né, de mountain bike, que é o Rogério, que ele também doou uma bicicleta para ser sorteada para as crianças. E além disso, tem o primeiro desafio real, que é um trajeto de 70 quilômetros em ritmo de competição. Então, esse ano tem bastante novidade. Aliás, aproveitando aí que você falou do pessoal da CIMTB, fica aqui o convite. Rogério, eu estou esperando você aqui para o nosso bate-papo. E, Jéssica, é o seguinte, então, vai ter um trajeto Kids, né, e um trajeto de 70 quilômetros para o pessoal. Por onde que vai passar o trajeto aí? Conta pra gente.
Então, além do de 70, vai ter um intermediário de 40 e o leve de 20. Então, assim, atende todas as idades. Tem o circuito Kids da criançada, o trajeto de 20, ele sai pela linha velha, né, de Carandaí, vai até ali, chegando em Ermilo, aí pega, sobe para sentido Estrada Real e volta sentido Santa Cecília, aí desce pela cidade de novo. O trajeto de 40 ele já vai um pouquinho mais longe, ele vai lá no Campestre, Chuí, aí sobe, sai ali nas pontes de Ressaquinha, também pega a parte de cima ali indo para Santa Cecília e volta para Carandaí. O de 70 estica mais. O de 70 ele chega lá na Pedra Menina, sobe o Morro do Peão, que eles falam, né, que inclusive vai ter o desafio Rei e Rainha da Montanha. Então a gente vai classificar, né? Teremos um rei e uma rainha, não só no desafio, mas no outro também. No intermediário também a gente vai classificar o rei e rainha da montanha. E saiu da Pedra Menina, a gente pega sentido Vargem do Amargoso, aí sai em Ressaquinha, passa na Ressaca e volta para o Carandaí. Então o pessoal tem que estar aí disposto a pedalar, né? Esse a gente classificou ele de brutal e delirante. Esse é para quem gosta mesmo, que a gente brinca que quem gosta de subir serra, quem gosta de pedalar longas distâncias, a gente brinca que é o bruto, né? Então esse trajeto ficou brutal e delirante. E assim, qual que é a faixa etária das pessoas que praticam o pedal com vocês? Ô Silvia, a gente tem diversas idades, inclusive eu tenho dentro de casa, né, nós temos um relato, porque o sogro, ele pedala, e ele passou por uma cirurgia em 2019, ele fez 5 pontes safenas, então assim, ele pedala com a gente. Então assim, vai diversas idades, temos de 12 anos até o que eu sei, que fez a inscrição ali, que por enquanto a gente vai brincar que é o vovô, tem 65 anos. Ah, bacana. E, assim, o pessoal parece que dá uma revigorada, né? Quando o pessoal começa a pedalar. Eu também, o meu cunhado, Tomate, Márcio, ele era da galera aí do pedal, deu uma parada. E realmente, assim, você diria que a melhora na qualidade de vida é o principal ganho nessa atividade física? Olha, pra gente foi. Pra gente, assim, a gente saiu de sedentarismo para um atleta amador, vamos falar assim. Porque hoje em dia a gente não fica sem fazer um pedal. Tem que ter pelo menos meia horinha de pedal no dia, tem que ter. É o cafezinho nosso, é o pedal. Então, assim, a gente e não começamos fazendo longa distância, né? Inclusive, nós dentro de casa lá, o primeiro pedal nosso foi 7 quilômetros, e foi 7 quilômetros doloridos. Eu imagino, porque você sai de uma condição de zero para uma de esforço extremo, vamos colocar assim, né? Então, mas é uma experiência, né? E é aquele negócio, a gente começa hoje, aí foi em determinado ponto, aí no outro dia, eu vou um pouquinho mais longe, aí no outro dia eu vou um pouquinho mais longe, quando vê já está pedalando 400 quilômetros, não é de boa, mas dá pra gente conseguir fazer. E assim, você, no começo, você falou, né, da bicicleta lá que vocês usaram, né, que era uma bicicleta, vamos colocar assim, caseira, né? Isso, essa do dia a dia que a gente tem e tal. E assim, hoje, muito provavelmente, vocês estão utilizando um equipamento de ponta, né? Como que é, assim, esse processo, assim, de ver, assim, poxa, olha, acho que agora essa bicicleta aqui não dá mais. Como é que para onde que a gente vai? Então, a gente começou com uma Montana, foi comprada assim para ver mesmo se a gente ia entrar para o esporte, para ver. E assim, foi virando paixão. E começa assim, você vai andando, aí determinado morro,
a marcha já não te atende. Então, assim, você precisa de uma marcha um pouquinho mais leve. A gente fala assim, na frente um pouquinho mais leve e atrás um pouquinho mais leve para você conseguir girar a perna e subir melhor. Então, assim, vai gradativo, sabe? Seu corpo vai sentindo e a partir daí a gente começa a procurar equipamento para poder suprir essa necessidade. E assim, aonde que vocês encontraram as informações que vocês precisaram, assim? Porque, assim, não é uma coisa assim que você abre, tipo assim, tá passando na televisão sobre tal assunto. Ou hoje, né? Você não simplesmente abre o Google e tá lá a informação. Como que vocês buscaram essa informação, assim, para buscar esse nível de profissionalização? Então, vai muito, sim, de conversa também, né? Troca de figurinha. A gente conversando com lá em Carandaí, na época que nós começamos, até o nosso primo falecido Elvis, que foi um dos que trouxe a gente para o ciclismo, e ele, o Rodrigo, que é primo do Calil. Então, assim, teve as pessoas, né, que indicaram a gente, e a partir daí a gente começa a perguntar. Fala assim, fulano, me indica uma bicicleta. Aí a pessoa indica, aí você vai procurar saber o porquê que ela indicou aquela bicicleta, aí você começa a entender um pouquinho sobre os componentes, o que entrega pra gente, e a partir daí vai só aumentando, né, as informações, as trocas de ideias. E esse, por exemplo, Carandaí, né, nós já falamos agora há pouco aqui da CIMTB, que tem o Rogério Bernardes aí como grande fomentador, né? Ele tem um centro de treinamento lá em Gamenta, Fazenda Sossego. Obviamente, gente, a gente vai falar sobre isso quando ele estiver aqui, vai ter assunto de sobra para falar. Mas, assim, vocês chegaram a ter algum contato com ele para esse respeito, uma troca de ideia, ou chegou a frequentar algum evento que ele proporcionou lá na fazenda? Então, já participamos. Eu participei. Ele fez um campeonato lá em Carandaí, e inclusive nas pistas dele. E foi muito bom você falar, porque, Rogério, você tem uma pista aí de dar água na boca de muito ciclista. Você tem que colocar ela para jogo. Então, assim, é um preparo e tanto, sabe, Silvio? Porque ali a gente entra dentro de uma matinha, é uma imersão no mountain bike mesmo, para quem gosta, é uma imersão total de como que é a Copa Internacional, né? As copas que ele faz e as copas de fora do Brasil também. Eu acho que ele tem mesmo que vir aqui, e a gente tem que trazer um pouquinho mais para o ciclista de Carandaí, esse pedacinho dele lá. E eu preciso confessar uma coisa para vocês, que infelizmente é um tipo de evento que eu não posso participar. Não posso participar, porque eu não sei andar de bicicleta. Não, nós vamos dar um jeito então. Não, acho que eu não atendo mais não. Eu acho que eu e minha mãe nesse ponto a gente ficou muito igual, porque a gente não sabe andar de bicicleta. Mas assim, mas você falou que o seu sogro aí já tem uma idade avançada, tá pedalando, quem sabe, né? Não, mas fica o convite. Nós vamos arrumar uma bicicleta no dia do evento nós vamos arrumar uma bicicleta pro Silvinho e nós vamos fazer ele dar uma voltinha lá, hein? Olha, nós vamos fazer a cobertura do evento e vocês não irão ver isso. Não vou pagar esse mico. Então, assim, Jéssica, e quais são as pretensões de vocês? O que vocês almejam aí com esse movimento das Queens aí? Bom, então, a gente tem, né, o sonho é a gente conseguir levar para as famílias de Carandaí, não só no Natal, mas durante o ano todo, conseguir levar um pouquinho de esperança, um pouquinho mais de solidariedade para elas, e o movimento Queens, né, nosso, a gente está até com esse projeto de fazer mais eventos no ano, né, para que isso aconteça.
E a nossa intenção é que esse pedal vire uma tradição, sabe, Silvinho? Que vire, que venha 30 anos, 40 anos, que passe de geração para geração, porque assim, a felicidade que a gente vê nas famílias que a gente passa, né, nas cestas básicas que a gente entrega, é muito grande. A gente volta para casa de alma lavada e com aquela pontinha de quero mais, quero fazer mais para o próximo, quero tentar ser um pouquinho melhor, né, a cada dia. E é isso, eu acho que a união faz a força, né? E juntas a gente pode fazer um movimento muito bacana, muito legal. E tendo parceiros, né, assim como você, para deixar a nossa voz chegar em outras pessoas, para que, né, a gente consiga mais patrocínio, para que esse evento não fique só na gaveta, né? Para que saia do papel. E essa é a verdadeira alma a verdadeira alma do esporte, é isso, né? É você usar como um elemento transformador, né? Que transforma não só a nossa vida, mas a vida do próximo, né? Sim, eu acho que é sempre válido quando você, através de um gesto, você impacta positivamente a vida de outra pessoa. Também é como o nosso trabalho aqui no canal, né? O canal Cidades em Cena, ele surgiu com a ideia de mostrar Carandaí, né? Antes ele chamava Canal Mais Carandaí, e a coisa começou a tomar uma proporção que a gente teve que trocar o nome para poder buscar essas histórias, né, dessas pessoas, desses lugares, para poder mostrar. E você pode ter certeza que enquanto eu estiver à frente do canal, vocês vão ter em mim, né, em nós, em nome da equipe, a parceria com o canal, e as Queens vão andar sempre juntos aí, não de bicicleta, mas a gente vai de carro, seguindo vocês aí. Mas assim, e quais são os projetos, assim, vocês já, né, contaram, a gente já falou da aventura de Aparecida, de Teresópolis, tem mais alguma aventura vindo por aí? Essa daí vai ficar na curiosidade, mas tem uma aí já na ponta do lápis aí. Essa é um desafio pessoal, é o meu desafio. Sim. Eu passei por uma provação de vida há pouco tempo, né? Tive um diagnóstico de câncer da tireoide e estou curada, hoje eu estou curada. Então, assim, eu tenho um agradecimento muito grande, sou grata pela família, pela vida, por Deus, pelo projeto Queens, né, que saiu de uma brincadeira e hoje está tomando uma proporção muito grande. Então, assim, tem um projetinho aí para o ano que vem, se tudo der certo aí, abril, maio, vai ter uma proeza aí novamente. Então, e a gente já está aqui se colocando à disposição depois que acontecer. Você quiser voltar aqui para contar para a gente, as portas vão estar sempre abertas aí. Não, eu já te agradeço o espaço, agradeço a parceria e eu tenho certeza que esse espaço que você está abrindo para nós vai ecoar, né, e vai alcançar mais gente que vai sentir vontade de ajudar, de nos acompanhar e de fazer parte, né? Fica o convite para todas as mulheradas também que ainda não pedala, vem com a gente, não tem essa, né, de maior distância, vai no seu ritmo, faz os KMs que você pode fazer. O mais importante é você tirar esse tempo para você ter esse tempo seu, é você e você em cima da bicicleta. E deve ser melhor que muita terapia, né? Porque você tá ali na estrada, você com você mesmo, né? A cabeça não para. Você tá pedalando ali, mas vem um pensamento aqui, um pensamento ali, e acaba que muitas vezes a gente sai estressada de casa e a gente volta com a cabeça leve e a gente pensa, nossa, eu estava estressada por aquele motivo à toa. E então é uma terapia.
Pode dar um jeitinho de arrumar uma bicicleta para você, que eu vou te trazer para o ciclismo. Isso vai ser de se comemorar se acontecer, porque eu não sei, porque assim, gente, eu às vezes caio sozinho, então assim, mas vai dar tudo certo, vamos tentar. Ô, Jéssica, e assim, e agora assim, como que impactou, por exemplo, a sua vida e a do Calil unidos aí, além do casamento, no esporte? Como que contribuiu positivamente assim, para o casamento de vocês? Contribui e vai continuar contribuindo, porque eu acho que assim, o casal, ele sempre, quando ele está unido, não só no casamento, mas também no esporte, isso traz para a gente uma emoção muito grande, porque ali sempre vai ter um que às vezes está desanimado e o outro vai puxar você, vai te animar. Eu brinco, eu levei o Calil e hoje, muitas das vezes eu estou desanimada, às vezes de sair por conta de um tempo, por conta da correria do dia a dia. Ele fala assim, não, vamos dar uma voltinha, vai passar, vai melhorar, aí eu vou e não arrependo. Então, assim, eu acho que a união, né, no esporte contribui para o casamento, aquele diálogo gostoso, aquela pedalada que você vai, distrai a cabeça, os dois. Então, assim, fica o convite para os casais, né? E vocês têm uma filhinha, uma filhinha, não é? Tem a Cecília. Ela está com quantos anos? Ela está com 1 ano e 3 meses. Ah, não, então ainda está meio cedo para fazer pedais com vocês, né? Então, ela já tem a bicicletinha, né? Já dá a voltinha. Já está começando, né? Já. Ela só vai fazer, ela faz só coisa curta, tipo Carandaí Ermilo, só para dar uma aquecida, né? Ainda está meio nova para ir à Aparecida do Norte, né? Mas a gente tem uma mochila. A mochila, a gente consegue colocar ela e pedalar com ela. Inclusive aqui no passeio aqui do Juninho, que é parceiro nosso também, que sai daqui de Barbacena para Tiradentes, eu fui até Barroso com ela. E ela adora o movimento, adora ficar no meio dos ciclistas. Então, assim, já está no meio já do esporte. Já está na veia, né? Já está no sangue ali a bicicleta. Eu falei de Teresópolis, ela subiu a serra, eu subi a serra em 2022, eu subi a serra grávida e não sabia. Então... Ela já estava na barriga e eu não sabia, ela já subiu a serra, a atleta mais nova subiu a serra. Foi bom você falar isso, né? Eu sei que às vezes pode parecer que não tem muito a ver com, né, o bate-papo, mas é uma situação interessante, né? Aí, igual você falou que fez o percurso, né, de Teresópolis sem saber que estava grávida. Como é que foi, tipo assim, descobrir depois que você estava grávida, assim? Deu um pesar, né? Eu falei assim, nossa, estava grávida, eu não sabia e poderia ter perdido, porque era antes de 3 meses, eu devia estar com 2 semanas de gravidez. Então, assim, foi muito no início mesmo. Subi a serra numa condição climática terrível. Foi 40 graus novamente na serra, com uma sensação de 50. É Rio de Janeiro, né? Estado do Rio, né? E a gente chegou lá em cima, eu estava com uma fadiga muito grande, mas eu achei que era por conta do calor. E na verdade não era, na verdade eu já estava grávida e não sabia. Em 2023 eu não fui, né, para Teresópolis, porque ela estava pequenininha, mas a gente foi buscar o papai, porque o papai foi, e esse ano eu retornei, esse ano eu fui de novo. Aliás, fica o convite, Calil, queremos você aqui também. Vamos trazer a família inteira para bater um bate-papo, né? E assim, é muito importante, né, o apoio dele em todas essas atividades, né? Ele é o principal apoiador. Na hora que eu penso, né? Às vezes eu nem falo, às vezes eu só penso assim, em alguma coisa. A nossa conexão é sobrenatural. A gente brinca que tem hora que eu leio o pensamento dele, tem hora que ele lê meu pensamento. Então, assim, ele é o meu incentivador master. É aquela pessoa que fala assim, não, vai,
você dá conta, você consegue. E eu acho que isso é fundamental. A gente precisa de um pilar para a gente poder, né, tomar aquele fôlego, para a gente se inspirar, né, porque ele também é uma pessoa de muita garra, muita fé, muita garra. E eu não vou falar, senão eu choro, né? Não, mas demais. Eu te entendo porque eu hoje, né, eu estou numa nova fase da minha vida e a minha noiva, ela é tudo isso que você falou, então eu entendo muito bem. Porque quando a gente está recomeçando, dá aquele... Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas você tem que ir. Então, quando você tem alguém do seu lado que te pega pela mão e vai junto contigo, fica mais fácil realmente. Né? Eu costumo ser... Eu não penso muito, não, sabe? Às vezes, quando a gente tem a conversa, vamos em determinado lugar, eu não fico me colocando na situação, será que eu vou dar conta, será? Porque eu penso da seguinte maneira, para a gente saber se a gente dá conta ou não, a gente precisa tentar. Se eu não tentar, eu vou ficar com a dúvida o resto da minha vida. Então, a gente precisa tentar e se a gente não conseguir, a gente entra no carro e pronto. É assim que eu penso. Então, assim, só que eu sou muito tinhosa, eu gosto de finalizar. Tudo que eu me proponho fazer, eu gosto de finalizar e às vezes até capengando, mas vai. Não, tem que ir. Tem que ir. Ou vai. Eu estava vendo eu gosto de ver, todo mundo hoje vê vídeo no YouTube e tudo, a pessoa falou, eu não vou saber exatamente as palavras que ela falou, que até o erro é um resultado. Né? Então, errou, você volta e faz de outra forma até acertar ou até conseguir, né? O erro, na verdade, ele é a nossa escola, né? Se a partir do erro você vai perceber o que você precisa melhorar, o que você tem que fazer para você chegar a determinado ponto. Então, assim, os erros também são importantes para o nosso crescimento, né? Pessoal, né? Desenvolvimento mental e tudo mais. Mas nessas proezas, né, de longas distâncias, a cabeça é o principal. A cabeça. Se você colocar aquela pontinha de dúvida, aí o seu corpo começa a te dar sinais de que você não dá conta. É incrível, nossa mente é incrível. Então, assim, eu repito para mim todo dia, principalmente no evento, vendo o evento chegando próximo, nós vamos bater 100 cestas básicas. Então, você precisa ser confiante do início ao fim. Então, a gente, como dizem, né? Já deu tudo certo. Tem que falar que deu certo e acreditar nisso, né? E acreditar fielmente, né? Que vai dar certo e entregar, né, para Deus. A sua parte está sendo feita, então o restante é Ele. Com certeza. E assim, eu quero focar agora um pouco no evento em si. Além do pedal, né, da atividade do ciclismo, o que mais vai ter durante o evento? Quanto tempo vai durar o evento? Fala do evento para a gente agora. O evento para quem não está aqui, não entende como que funciona, é o seguinte: nós ciclistas chegamos cedo no Parque de Exposição, né? Vai ter o primeiro café da manhã vai estar servido a partir de 6 horas da manhã. Então os ciclistas chegam, vão retirar a plaquinha. A plaquinha ela é colocada no guidão da bicicleta, então é afixada um numeral no guidão da bicicleta e tem o café da manhã. A partir daí tem a primeira largada, 7 horas, a segunda largada, 8 horas, e a estrutura no parque vai ficar montada. Então teremos tenda, teremos som, teremos o pessoal das barraquinhas, né? Esse ano a gente está com a barraquinha do Paco, né? Tem aquele chopp geladinho para nós, tem a da barraca da Cris, que é churrasquinho, macarrão na chapa. Tem a barraca do Cacá, com tropeiro, refrigerante.
Esse ano a gente está com a Magia do Açaí, né? Vai ter uma barraquinha da Magia do Açaí e teremos show a partir de 13 horas da tarde. E quem vai estar lá animando o pessoal? Esse ano a gente está com uma banda de rock top das galáxias, que é Zero Grau. É a banda do Gui. Do Guilherme Assis. Guilherme Assis, Guilherme Assis, que é da velha guarda do rock lá de Carandaí. Então, nós vamos fazer a festa lá no Parque Exposição. A partir de 13 horas o show começa. E aí, 100 horas para acabar. 100 horas para acabar, as barraquinhas funcionando. A premiação do desafio será às 15 horas. Então, teremos premiação. O desafio ele vai classificar os 10 primeiros homens e as 10 mulheres que chegarem. Somente no desafio que tem classificação. O passeio ciclístico ele tem medalha de participação. Então, assim, o pessoal leva, além da plaquinha, leva medalha de participação, porque é uma lembrancinha que todo ciclista gosta de levar para guardar e ter lembrança daquele momento ali. E não deixa de ser, né, um momento assim marcante, né, de superação pessoal, assim, para cada um, independente da posição que fique lá na qualificação final, né? Isso, então, esses 40 quilômetros, a gente pegou um trajeto que a maioria já faz, mas todo mundo faz ele o contrário. A gente inverteu ele, então assim, ficou diferente. Então tem, né, a parte de se desafiar também dentro do trajeto. Então a medalha não é simples, né, um simples objeto, é o seu esforço naquele dia. Então assim, é aquela pontinha que a gente guarda ali, toda vez que a gente lembra, algum flash daquele dia vem na memória. Então isso é gratificante demais pra gente. Ô Jéssica, então assim, para participar do evento, ainda tem como fazer as inscrições? Como é que faz as inscrições? Aonde que o pessoal consegue? Ainda dá tempo. Esse ano a gente está fazendo pelo link. Eu vou deixar o link com você. Nós vamos deixar, a gente vai deixar na descrição do vídeo, a gente vai deixar o link para o pessoal fazer as inscrições, tudo bonitinho. Então, pelo link você consegue fazer, você preenche os dados e o pagamento é feito através do Pix. O Pix também eu te passo para você deixar na descrição. E no dia, para o passeio, vai ter inscrição na hora, só para o desafio que não. O desafio a gente vai fechar as inscrições dele no sábado. E o pessoal que quiser ir lá assistir, prestigiar o evento, vai ter entrada franca ou vai precisar levar um quilo de alimento não perecível? Como é que vai ser? Então, a entrada é franca, fica aquele convite, né? Se você puder e quiser contribuir, a gente está arrecadando 1 litro de leite, né, para ser distribuído junto com as cestas básicas no final do mês, no final do ano, em dezembro. Então fica o convite e se puder, será muito bem-vindo. É isso aí, pessoal. Então assim, oportunidades assim a gente realmente tem que ajudar o próximo, né? Ainda mais com uma galera tão motivada quanto vocês, né? A galera do pedal, como a gente costuma brincar, né? E realmente é um momento aí de fazer algo pelo próximo, né? E ainda mais aproveitar um super evento que eu tenho certeza que vai ser. Fica o convite para todo mundo, não só de Carandaí, mas as cidades vizinhas também. Todos os inscritos no canal, fica o convite para vir conhecer um pouquinho do nosso projeto, ver a mulherada toda de rosa e verde, que a gente chama um pouquinho de atenção. Já está aqui os bonés aqui, para todo mundo ver. Fica o convite, estamos de portas abertas, esperando todos vocês no Parque Exposição de Carandaí, no dia 17 de novembro. A partir de que horas? Vamos lembrar para o pessoal. O show a partir de 13 horas, mas lá o movimento lá no parque, a corrida Kids será às 10 horas da manhã. Então, assim, a partir de 10 horas já tem movimentação lá no parque. Então, fica aí. Pode chegar um pouquinho, pode chegar umas 9 e pouquinho, porque aí já vai aquecendo, né? Jéssica, eu só tenho que te agradecer
a ter vindo aqui conversar com a gente, na reestreia do canal, né, na reestreia do programa, na verdade, e na reestreia do canal também, porque acho que é o primeiro programa que nós gravamos com o novo nome do canal. E é muito bom ser parceiro das Queens aí, ainda mais quando envolve essa questão de ajudar o próximo. As portas do canal, todo a nossa estrutura está à disposição de vocês. Sempre que quiser, a gente vai estar junto. E só tenho a agradecer mesmo pela confiança, por você ter se disposto a vir conversar com a gente. E com certeza domingo a gente vai estar lá fazendo uma cobertura para soltar um vídeo bacana depois. E o microfone a partir de agora está contigo, fala o que você quiser. Ô Silvio, muito obrigada pelo convite, obrigada ao canal pelo espaço, né, por trazer, né, um pouquinho da nossa história. Eu não estou sozinha nessa. Por trás dos bastidores tem uma equipe, tem, né, mulheres, são todas mulheres e são mulheres de fibra, força e de muita determinação. Eu queria agradecer fielmente a todas elas que compram a ideia, que não me deixam na loucura sozinha. E agradecer a todos, né, de Carandaí, porque a gente tem muitos patrocinadores. Esse ano a gente bateu o recorde, a gente conseguiu uma quantia muito boa para a gente tirar o evento do papel. E assim, tudo isso só é possível porque tem o trabalho de formiguinha e é uma corrente, é um ajudando o outro. Então, assim, eu não faço nada sozinho, né? E eu queria, desculpa te interromper, mas eu queria pegar esse gancho, já que eu até esqueci de perguntar. Quem são os principais apoiadores? Assim, eu sei, talvez sejam muitos, você pode até não querer falar com medo de esquecer, mas assim, quem são as pessoas que estão, as empresas, entidades que estão apoiando o evento? Então, Silvio, é uma lista muito grande e eu não posso cometer o erro de falar e esquecer de alguns. Mas se você me permitir, eu posso te mandar. Sim, que a gente coloca na descrição para o pessoal ter ciência de quem foram, né, as pessoas que deram suporte para vocês. Mas eu já te adianto que são quase 50 empresas. Então, assim, Carandaí comprou a causa mesmo. Então, eu sou imensamente grata a todos os apoiadores, de R$1 a R$500, não tem igual. Vocês fazem parte da base, vocês fazem esse evento acontecer. E sem vocês, nada disso seria possível. Então, assim, sou muito grata mesmo. Que Deus abençoe e continue abençoando. E que venham novos parceiros para nós, né? Que esse vídeo chegue, né? Se está chegando até você e você tem interesse de entrar para essa lista, começa a seguir nós no Instagram, Queens of the Bikes, e lá a gente vai trazer toda a cobertura do evento. Futuramente tem novos projetos, né, que a gente sonha em ter também. Então fica o convite para que ano que vem, quem sabe, né, a sua empresa esteja aqui conosco também. Eu não sei se essas empresas estarão, mas nós estaremos lá com certeza. Ô Jéssica, é o seguinte, a gente já está chegando aí, olha para você ver, já passou quase 1 hora que a gente está aqui conversando, nem não parece, né? E assim, sempre no final do bate-papo, eu gosto de fazer 2 perguntas para o convidado. A primeira pergunta se hoje, se bem que você é uma pessoa muito jovem, mas eu acho que dá para fazer essa pergunta. Se você pudesse voltar e encontrar com a Jéssica de 10 anos atrás, o que você falaria para ela? O que eu falaria para ela? Bom, 10 anos, não tem 10 anos ainda que eu pedalo. A primeira coisa que eu falaria é
compra uma bicicleta e entra para o ciclismo. Mas a Jéssica de antigamente, ela não tinha a maturidade que ela tem hoje, né? E a gente só vivendo pra gente aprender, e é aquilo que a gente falou, a gente aprende com os erros e a gente passa a se autoconhecer. Então, assim, a gente dá um salto muito grande, e o que eu falaria para ela é a nossa frase da camisa. Se você acredita, você consegue qualquer coisa na vida. Se você acreditar, você é capaz. Isso aí é uma lição, não só para quem não pedala ou pedala, para todos nós. E Jéssica, eu acho que a pergunta que eu vou fazer agora você já acabou de responder. Se fosse para você deixar uma frase para quem está assistindo a gente, eu te peço para você olhar direto para essa câmera e dizer a frase para essa pessoa. Então, eu acho que eu vou pegar nessa linha, eu vou pegar essa frase. Se você acredita, você consegue. Para tudo na sua vida. O que manda é a força que você põe no seu pensamento. Então, se você acredita fielmente, você é capaz. Jéssica, muito obrigado por você ter vindo aqui, ter tido essa disponibilidade de se deslocar até aqui para conversar com a gente. Saiba que para nós, do canal Cidades em Cena, vai ser um prazer imenso estar lá com vocês, fazendo essa cobertura, trazendo para as pessoas um pouco do que vai ser o evento, porque o que vai ser o evento só quem estiver lá que vai saber, né? Mas a gente vai estar lá fazendo essa cobertura, cultivando ainda mais essa parceria com vocês, para que motive outras pessoas a estarem lá ano que vem, né? E vamos que vamos, né? E a gente vai se encontrar lá domingo para poder. Você vai estar organizando tudo lá, eu vou estar fazendo a cobertura e que eu só posso desejar muito sucesso a todos vocês. Através de você, eu estou cumprimentando todas as pessoas que estão por trás de você, vamos colocar assim, né? E para mim eu me sinto muito feliz, né, de estar participando com vocês desse projeto. Então é isso aí. E pessoal, chegamos aí ao fim desse episódio. Eu acho que ela vai voltar aqui várias vezes, porque eu acredito que tem muita coisa para contar. E a gente vai trazer para vocês, a partir de semana que vem, as imagens do evento. Qual é o nome do evento mesmo? A gente nem falou assim. Terceiro Passeio Ciclístico Queens em prol do Natal Solidário. Terceiro Passeio Ciclístico Queens em prol do Natal Solidário. Dia 17/11, domingo agora, no Parque de Exposições em Carandaí. A gente vai deixar no Instagram, a gente vai postar a arte do evento. Aí lá nós vamos colocar todas as informações, os horários, tudo bonitinho pro pessoal. E, gente, vamos participar, vamos lá levar o leite para a gente ajudar as pessoas que mais precisam, porque o espírito do esporte é esse, um ajudando o outro. Jéssica, suas considerações finais. Eu queria agradecer, Silvinho, novamente, você, o espaço, o canal Cidades em Cena, né? Já deixo aqui as queens, já tem o link do canal, eu vou mandar. Você pode esperar que todas elas vão seguir. Isso mesmo. Gente, fica o convite para vocês. Terceiro Passeio Ciclístico Queens em prol do Natal Solidário. A gente está de portas abertas, esperando vocês no parque, com uma festa linda. E nós temos certeza que São Pedro vai contribuir. E vai ser aquela festa muito bacana e colorida para a gente conseguir levar mais alegria para as famílias no final do ano. Deixo aqui meus abraços a todos vocês que estão aqui no canal até agora, que ficou até o final. Já clica no joinha, dá aquela curtida e compartilha com todo mundo.
É isso aí, pessoal. A minha assessora de imprensa já fez o serviço, mas eu vou aqui reforçar. Se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha, que eu acho que esse é um episódio aí que o pessoal tem que assistir. Ficou muito bom esse papo. E é o seguinte, a gente se vê semana que vem, na terça-feira, às 19 horas, para mais um Papo a Mais. E não se esqueçam aí de domingo, dia 17, lá o terceiro passeio ciclístico das Queens em prol do Natal Solidário. Eu acertei. E vamos que vamos. E muito obrigado, fiquem com Deus. E lembrem-se, Deus sabe de tudo, com Ele na frente não tem como ficar para trás. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchauzinho.